programa que você vai ouvir agora está ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional. Está entrando no ar o seu programa Encontro Racional. Na programação de hoje, especificamente no quadro Vamos Conhecer, faremos uma abordagem sobre o ponto de vista filosófico da vida de um dos maiores gênios da humanidade, que contribuiu enormemente na evolução da raça humana. Esta evolução, ou busca da verdade, é uma constante na vida de todos que se preocupam em encontrar respostas lógicas sobre a existência de tudo que compõe este universo. Desta forma, é que Humberto Roden, um brasileiro, nascido em Santa Catarina, formado em diversas universidades da Europa, faz a sua contribuição cultural, sendo autor de inúmeros livros sobre ciência, filosofia, religião e fundador da instituição cultural e beneficente Alvorada, que divulga em âmbito mundial a filosofia universal. Os seus admiradores, o autor biografa o gênio matemático Albert Einstein, que por ter tido a oportunidade de conviver junto ao biografado, observou um dos aspectos mais intrigantes da personalidade de Einstein, a intuição cósmica, usada para descobrir revolucionárias leis do universo. Em sua obra Einstein, o Enigma do Universo, Humberto Roden faz uma abordagem filosófica e não científica, preocupando-se em apresentar a paralelidade que existe entre a visão einsteiniana do mundo e a filosofia universal. Portanto, ouvinte, como tudo que existe é necessário para a lapidação e aprimoramento humano, é que esta programação cultural traz para você estes assuntos, para melhor ilustrar os conceitos racionais. Então, fiquem conosco. Salve, ouvintes da Super Rádio Tupi! Salve, ouvintes de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um encontro racional das noites de domingo. Saudamos carinhosamente a todos vocês que vêm nos acompanhando e a vocês também que estão nos sintonizando pela primeira vez. Preste muita atenção, porque no decorrer desses 45 minutos você saberá um pouco sobre o conhecimento racional e outros assuntos interessantes. Sim, você tomará ciência de um conhecimento ímpar, conhecimento este extracósmico, que desvendará mistérios e enigmas, proporcionando grande satisfação de quem sacia a sede do saber. E esse saber está na Terra desde 1935, quando então a natureza mudou de fase. Mudou da regência do pensamento para a regência superior do raciocínio. E nessa mudança foi dada a todos a oportunidade de conhecer o que há muitos seres viventes deste universo queriam saber. Que todos nós queríamos saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E a resposta aí está, contida na obra Universo em Desencanto do Racional Superior. Portanto, fiquem ligados nesta programação, pois estaremos aguardando a sua participação por carta ou através do Disque Racional, bastando ligar para 291-2884 ou 948-2598. Repetindo, 291-2884 ou 948-2598. Pois está iniciando agora o seu programa Encontro Racional.
Bem, ouvintes, de hoje, antes de darmos prosseguimento ao nosso programa de hoje, não é? Nós vamos colocar aí uma entrevista que tivemos a oportunidade de fazer, muito carinhosamente atendidos pelo Antônio Carvalho, da Rádio Bandeirantes, radialista Antônio Carvalho. Então nós vamos ter a oportunidade de ter umas ideias aí sobre como o nosso colega Antônio Carvalho, pessoa conhecidíssima aí no meio da rádio, não é? Interpreta aí a vida e tudo mais. Vamos ouvir se vale a pena. E o encontro racional desta noite, nós vamos entrevistar o radialista Antônio Carvalho, cujo nome dispensa maiores apresentações. Seja pela sua brilhante carreira como radialista, seja por seu envolvimento com o autoconhecimento, as ciências iniciáticas e a forma como o Antônio Carvalho demonstra se preocupar com o seu próximo com a comunidade. Boa noite, Antônio Carvalho. Boa noite, ouvintes da Super Tupi. Boa noite, Paulo, Rosana, pessoal do programa da Cultura Racional, movimento que eu admiro muito. Um movimento muito sério, um trabalho muito sério da Nova Francisco Coelho, que, por certo, elevou milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo. É um prazer falar com vocês. Um prazer todo nosso, Antônio Carvalho. Eu iniciaria aqui com a primeira pergunta a você, que seria o seguinte: atualmente nós assistimos, Antônio Carvalho, uma multiplicação das seitas, das religiões, das filosofias, né? Então eu perguntaria, por que desse crescimento, essa multiplicação, na sua opinião, no seu modo de entender, e qual o caminho verdadeiro? É a ânsia da volta à casa paterna, né? E o ser humano está precisando se apoiar em algo, até que ele aprenda a andar por si próprio. Dizia um grande mestre também, fundador primeiro da Samiama, depois passou para Darana, lá no Rio de Janeiro, Niterói, Rio de Janeiro, depois passou para a Sociedade Transnacional Brasileira e hoje tem o nome de Sociedade Brasileira de Obiora. 4 nomes devido ao fato da Terra estar no 4º dia da criação, ou seja, o centro desse universo, né? Não o centro geopólico, mas o pivô de tudo desse universo, segundo ele ensinava. Então ele dizia, nós éramos o centro do 4º universo, envolve um mistério muito grande, e esse mistério está ligado àquilo que a religião católica chama de 3 pessoas da Santíssima Trindade, onde só uma é verdadeira, né? Onde você tem 3 Yoansoans, ou 3, como chamam de hindus, ou 3 arcanjos da Igreja Católica, e um exerce a função de Deus em cima, que esse nós não podemos falar dele a respeito como mente cósmica, porque ele não é mente cósmica, ele é intuição cósmica. Então ele é o mundo astral, que dá um Henrique. O mundo das leis, a grande mente cósmica, é o do meio, né? É o que é Deus no meio. E seria o 5º planetário, né? Ele seria atualmente lei, apesar que ele está entre nós aqui. Ele sim, a grande mente cósmica, né? Para onde nós temos, ninguém vai ao Pai sem passar por ele. Não tem jeito, você tem que passar por ele, que é o mental de todo o universo. Ele é o racional de todo o universo, né? E por isso você tem o 4º senhor da evolução, que está aqui na Terra, mas o 5º está aqui também, e também o 6º está aqui. E aqui na Terra, como é equilibrante de dias da criação futura, é um negócio muito complicado. A tentativa do 4º planetário de formar vida filha dele própria aqui nesse planeta é muito complexo, muito complicado. Então tem que vir aqui o 5º planetário e o 6º também, né, para essa formação. Ora, então na volta à casa paterna, essa volta implica em irmos numa primeira etapa até o racional, o grande racional, como dizia o Manuel Coelho, né? E ele que é o Deus do meio, né? Mas aquele que é onisciente, onipotente, onipresente, é o 4º que aqui está, que exerce a função Melquisedeque. Melque mal, Sedeque bom, é o senhor das 2 partes. Então ele comanda, apesar dele ser o 4º, né? Como ele está na matéria, como ele está na experiência,
ele é superior em termos assim, hierárquicos, porque ele exerce a função de rei universal, monarca universal, ele está na Terra. Então, ele é quem faz o jogo da obra. Se o de cima, que é muito bom, muito sábio da intuição, puxa com a bondade, etc., ele corta, né, as asinhas dele se estiver puxando demais. Como corta as asinhas também do racional se estiver puxando demais, só para o racional, né? Porque ele é que exerce essa função de Deus. Bom, mas começando uma época confusa em que as religiões se perderam, as grandes religiões se perderam, porque elas eram orientadas pelas escolas ocultistas antigamente. Essa orientação das escolas ocultistas nas religiões praticamente acabou, né? Então praticamente foi decretado quase que o fim das religiões. E o povo da Terra está tão receoso, né, por algo, por uma bengala, por uma forma de voltar à casa moderna, que é o racional, como disse aí, né? E surgiram esse monte de seitas no mundo inteiro, foram tantas, e infelizmente nenhuma tem razão. Muito bem. Eu vou para a segunda pergunta, então, Carvalho, que seria o seguinte: o que significa para você o aparecimento dessas luzes no céu, essas formas de cilindros, bolas, que são chamados vulgarmente de discos voadores? Se você abrir a Bíblia Católica Apostólica Romana, é um volume antigo, bem antigo, é uma edição bem antiga, e for lá nas Epístolas de Paulo, né, você vai encontrar lá da Agatha aos Tessalonicenses. Da Agatha, o que é essa Agatha? O que é isso? A igreja antigamente sabia. É do ano tal, do modelo tal, com a placa ZYD 4720, né? Só faltou daí. E também os centros que voam nesses discos, né? São três hierarquias anteriores a nós, com os Asuras, os Agnistatos e os Paristais. Asuras, são divididos em Asuras, Pítios Asuras, os Míticas e os Assuritas. Os Pítios que voam, os Assuritas, ou os Eborim, que a igreja católica também conhece dessa forma, os Ebirim, que tem outros tantos nomes por aí, do mundo afora, né? Não, isso aí não tem nada a ver com isso. E os Míticas também não são anotadores, né? Agora, os Agnistatos, sim, talvez outra parte da hierarquia, mas principalmente os Espíritos Agnistatos. Tem também os batizados, os Espíritos batizados, a Soma Davani, e também da hierarquia nossa, nós temos os Dianos, que necessitam voar nele, por enquanto, mas os Baranhos, Druidas, Yocanãs e por assim, alguns também já vão subir. E são remanescentes trânsitos que alcançaram uma evolução extraordinária como seres da quarta raça, do quarto dia da criação. Mas eles só tinham 4 dedos em cada mão e não tinham fato. O que indica que os nossos corpos também não são prontos, né? Nós temos, segundo os mestres do conhecimento, 7 dedos em cada mão, 7 sentidos, né? Os 5 sentidos nossos não estão evoluídos ainda. Tanto que a forma desses seres que vão nesses discos, né, é diferente. Tem uns verdinhos, tem outros de outras cores, um mais alto, outro mais baixo, outro parecido conosco, né? Estão falando aí que eles estão botando chips na cabeça de muita gente da Terra, fazendo aquilo que se chama de ato de som, né? E uns falam que são maus, não tem nada de mal, eles são os nossos pais, cosmos, né? E eles vêm trabalhando para... Qual é a função deles? Onde eles estão trabalhando para que a humanidade evolua, ou não é totalmente consciente, né, para eles nessa relação com a humanidade? Paulo, eles não podem descer aqui e dizer para nós: nós somos os pais de vocês. Por quê? Porque eles são muito poderosos, eles têm corpos de dimensão diferente, então não necessitam muito se alimentar com nós, né? Já são várias formas diferentes deles hoje em dia, né? Então, seria uma estupidez de descer aqui e revelar que eles são poderosos. Nós somos tão antigos ainda, fisicamente, mentalmente falando, né? Vamos fazer aquela fila de 5 bilhões de pessoas para
furar unha encravada, arrumar uma moça, vida, né, ganhar loteria, tudo para você, ser humano tem, conseguir comprar um BMW 325i, né, com injeção eletrônica, essas bobagens, ser humano muito infantil ainda. Mas indiretamente eles trabalham como? Aí é o processo de amadorização, né? É aquilo que o Manuel Garcia dizia, é o contato com o nacional superior. É por aí. Você se aplica a ele. Tanto que o que é hoje considerado espírito em nós, não é bem espírito, é alma espiritual. Hoje nós temos uma alma espiritual, uma alma animal e um corpo físico, né? A alma verdadeira, a alma espiritual. E a alma espiritual é o racional, hoje, né? Chama-se mana, ou maná, que é o do céu, né? Ele é fração do ciclo planetário, ou do próprio azul celeste, né? Apesar que pode manifestar essa luz que está concentrada diante do ventrículo direito nosso, né? Ele é o Cristo interno, ou Buda interno também, mas na verdade isso é tão material, né, que é também um terminal de computador. Você conseguir abrir, você ganha a onisciência, no primeiro estágio, né? No segundo estágio, a onisciência, a onipresença. Você vai poder enxergar e utilizar os pontos no ar, começar a enxergar por todos os lados, né? Vai ser um clarividente, primeira linha. E também, em último estágio, você ganha um pouquinho da onipotência, abrindo certos poderes psíquicos, né? Que é muito cedo que o ser humano apreende, que nós falamos do besteira que é a minha voz, né? Que é uma responsabilidade. Agora, esse Cristo interno, esse terminal de computador, eles se abrem desde que você entre no padrão vibratório da matéria da qual você compõe, né? Não tem nada que ficar, não adianta ficar rezando, orando, meditando, pedindo a ele para influenciar, não. O dia que você conseguir vibrar no processo vibratório que ele vibra, aí fica. Essa seria só feito amor também. Mas não é esse amor, como ainda conhece, é um amor mental. Essa seria a forma como o ser humano poderia se funcionar para Deus? Não tem outra. Não tem outra forma, não. Essa forma está nas grandes religiões, todas as grandes religiões do mundo. Só que a gente não consegue encontrar isso de uma forma assim, digamos, sucinta, numa só religião, bem clara, numa só religião. Porque, como diziam os egípcios, os 14 pedaços de Deus estão espalhados pelo mundo. Juntar esses pedacinhos é para mim muito sério, e trabalho em língua franca. Carvalho, a gente quer encerrar aqui a nossa entrevista de hoje e deixar aberto o programa da Cultura Racional, Encontro Racional do domingo, está na nossa. Faço muito ligado a vocês, nós tivemos sugestões típicas do Popó Ferreira, José Franco, saudoso Popó Ferreira, Padre de Ferreira, e outros tantos importantes aí ligados até ao governo do Getúlio Vargas, né? O próprio André Jacinto Peixoto, amigo pessoal do Getúlio, fez isso, né? Eu também pertenço a um movimento muito sério, embiótico, que busca o engrandecimento do mundo, do ser humano. Os objetivos são um só, né? Cada um à sua maneira, mesmo porque tem que ser assim, porque as pessoas aqui na Terra são diferenciadas. Cada um atinge as pessoas que devem ser atingidas, né? Já é uma questão até kármico-planetária, digamos assim, né? Então, parabéns a vocês pelo programa, torço para que cada vez melhore mais ainda. Muito obrigado. Muito obrigado a você também e vamos continuando com o nosso programa de hoje. Então, está aí, não é, ouvinte, mais essa entrevista para vocês, as palavras do Antônio Carvalho, a quem nós agradecemos muito pelo carinho, pela atenção, pela forma carinhosa realmente que nos recebeu lá. E vamos, Júlio, agora algumas informações da semana, não é? É verdade. João Carlos, o que nós temos aí para informar? Vamos então algumas informações. Primeiramente, Júlio, João Carlos, o que nós temos aí então? Sim, para a próxima semana,
Temos no sábado ensaio normal, no sábado, dia 6 de março. E no domingo, dia 7 de março, no local Itapecerica da Serra, uma apresentação da banda, o Saída da Santa Cecília às 8h30 da manhã e de Santo Amaro às 9 horas. No dia 20 e 21 de março, haverá uma comemoração do Dia da Cultura Racional em São Paulo. Mais detalhes nos próximos programas. As livrarias, onde você pode encontrar a obra Universo e Desencanto, pode encontrar em Santo Amaro e também em São Paulo. São Paulo, dois endereços. Na Casa da Cultura Racional, o Barão de Guape, 46, Casa 1, e o telefone 277-0099. E também na Rua Nova Barão, Rua Nova Barão Alta, ali uma travessinha da Rua Barão de Tapetininga, número 40, Rua Nova Barão Alta, número 40. E o telefone 255-2699. E todos que quiserem adquirir o seu livro Universo dos Encantos. E vamos passar agora a falar um pouquinho das viagens que os estudantes de cultura nacional fizeram ao Uruguai, não é, João Carlos? Nós saímos na sexta-feira passada, viajamos quase umas 46 horas, mais ou menos, contando 8 horas que estamos parados ali na fronteira, e chegamos mais ou menos lá, só para os ouvintes ter uma noção do trabalho de estudantes de cultura nacional. Chegamos mais ou menos lá por volta de meia-noite, em 11 horas mais ou menos, em Montevidéu, e de lá mesmo, nem descansamos, já seguimos direto para a cidade de São José, fica mais ou menos 1 hora, 100 quilômetros mais ou menos ali de Montevidéu. E chegamos lá, tomamos um banho rapidamente, e o povo já estava na praça nos esperando, que era o último dia de carnaval deles, de domingo, não é, João Carlos? Sim. E o povo enchia as ruas e aguardava ansiosamente a apresentação da cultura racional que tinha sido noticiada pelos meios jornalísticos e televisivos. É verdade, inclusive, segundo nós pudemos contar, Paulo, cerca de mais ou menos 15 mil pessoas na rua. 15 mil pessoas acompanhando a cultura racional. Acompanhando. Quem é a pessoa de contato lá desse? Olha, são duas pessoas, inclusive eu vou dar o nome logo após o comentário. Eu tenho também um recadinho para eles. E então nós entramos na avenida, o povo dos dois lados, fomos a banda abrindo caminho, os estudantes divulgando com folhetos, até chegar à praça principal, onde estava super lotada. A banda fez várias apresentações, inclusive tocou lá com Partita, Dia Quiliqueiras, entre outras músicas, né? E o povo vibrava muito. Eles adoraram a apresentação, inclusive chegaram a pedir até autógrafo de cultura nacional, ficaram maravilhados. E numa entrevista após a apresentação, no jantar, que foi mais ou menos às 2h30 da manhã, nosso jantar, a autoridade do Uruguai estava falando que, como eles estavam assistindo ao vivo o Carnaval aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, então eles estavam esperando que fosse uma escola de samba, com plumas, paetês, de salgueiro nacional, do lado, não é? E quando, para a surpresa deles, foi uma banda racional, todos de branco, né? Aquela músicas maravilhosas, aquele povo ordeiro, né? Que é da cultura racional, e ficaram maravilhados, assim, foi uma coisa diferente que eles nunca tinham visto lá na terra deles. Luiz, eu soube que chamou a atenção o garbo aí, a forma educada com que o pessoal se apresentou, né? É verdade, foi uma maravilha mesmo, e todos eles nos trataram muito bem. Aí voltamos para Montevidéu, quase chegamos a Montevidéu mais umas 5 horas da manhã, fomos dormir às 7 da manhã, e já 1 hora da tarde estávamos de pé para uma outra batalha na segunda-feira, que seria no centro de Montevidéu. Como é que é aí a cultura racional estudante, como é que é essa missão, né? É verdade. E olha, senhores, senhoras, crianças, pessoas de todas as idades, dentre os estudantes, né? E com toda aquela vibração, toda a força que na hora ali da apresentação não existia cansaço, não existia nada. E às 7 horas da noite foi a apresentação no centro de Montevidéu, nas praças, nas ruas, nós percorremos, e o povo todo tinha parabenizar, que a pessoa da frente da banda está abrindo o pelotão das bandeiras com a bandeira do Uruguai. E todos eles maravilhados, vieram até agradecer, né? E depois disso ainda fomos com um desfile na avenida, um carnaval ali também, em Montevidéu,
e onde fomos entrevistados, inclusive uma rádio de Montevidéu. Quer dizer, o povo tinha uma coisa diferente. Então, onde nós paramos lá, nos apresentamos também, várias músicas foram apresentadas e o povo só pedia outra. Aqui é mais um, lá é outra, né? E Recado racional. Recado racional. Muito bem, bacana, né? E os eventos paralelos eram tantos que a própria equipe de filmagem não teve condição de filmar todos os eventos paralelos. Inclusive, como a cultura é para todos, e é uma cultura, não é religião, uma feira recebeu o livro, estava entusiasmada com o livro na mão, assim como também rabinos assistiram à apresentação da banda e foram divulgados, inclusive em inglês, sobre a nova fase da natureza. É verdade. E agora, rapidamente, Paulo, no portunhol, porque esse programa está indo para o Uruguai também, né? Decidido. Então, eu digo a todos, né, que os estudantes de cultura racional e a banda racional Universo de Desencanto estamos muy gratos a todos aí do Uruguai por la força, lo carinho e la atenção dispensada a nós outros. Que fica aí registrado a amizade, a vontade de nossa volta a este país hermano. Muitas graças ao pueblo, ao governo do Uruguai, nas pessoas de Tomás Cláudio Puerto, da Comissão Municipal de Fiesta de São José del Maggio, no Uruguai, e também ao senhor Washington Pucheta, da Secretaria de Turismo de Montevidéu, no Uruguai, e ao Hector, lá do Uruguai, né, João Carlos? Argentina. Hector e sua comitiva da Argentina que vieram para engrossar a banda racional e os caravaneiros que se encontravam em 7 ônibus, desta vez, porque nos próximos carnavais, 7 serão poucos. E as crianças que foram com a gente, a Glaucia, que inclusive aniversariou no ônibus, fizeram um bolo, né, durante a viagem de volta, né, a gente comendo bolo tudo balançando lá, mas foi tudo bem. Um abraço à Glaucia, da equipe, e a Natália, de 8 aninhos, e a Natália aqui de São Paulo também, e a mãe dela estava me contando que a mesada que ela recebe, Paulo, ela não gasta com dinheiro na escola nem nada, ela vai guardando e pede para comprar livro para ser doado no programa. E também, quando não é livro que é doado no programa, ela guarda para ir essas viagens racionais. É a Natália. Um abraço a você. Um abração para você, Natália, de toda a equipe aqui, de todos os estudantes e daqueles que recebem os livros que você doa, hein? Muito bem. E também a Valéria, o Jefferson, a Flavinha, o Enes, o garoto que deu muita alegria para a gente durante a viagem também, a Valdenise e Valdenise. Então, um abraço a todas as crianças que enfrentaram com a gente a longa viagem, estiveram lá como gente adulta, levando a cultura racional e deu muita alegria para todos nós. E os novos gaúchos, bebedor chimarrão, Molina da Vila Alpina, o Jorginho de Vila Carrão, o Genésio de Carapicuíba, Bento e Genilda do Braz. Seria isso que a gente quer falar, Paulo. Muito bem, então vamos em frente agora com o quadro Vamos Nos Conhecer. Você está ouvindo um programa de cultura racional dos livros Universo em Desencanto. E agora, vamos conhecer? Albert Einstein apareceu no céu do século XX tal qual um cometa, e sua teoria da relatividade riscou o firmamento noturno como um meteoro que explodisse sobre a Terra. Há meio século que todo o mundo olha ao estupefato para as teorias deixadas por Einstein. Pouco se entendeu e poucas foram as pessoas que durante a vida de Einstein compreenderam as descobertas do grande físico. Hoje, no entanto, é diferente. As teorias são familiares a professores, estudantes e interessados de todo o mundo. Nascido em 14 de março de 1879 na Alemanha, viveu até 18 de abril de 1955. Muitos livros e tratados foram escritos sobre Albert e sua teoria, sem que haja um só que tenha dado explicação mais ou menos compreensível.
A conhecida revista Enciclopédia, em outubro de 1969, confirma o que outros já haviam afirmado ou adivinhado, que Einstein se aproximava dos antigos mágicos, alquimistas e traumaturgos devido ao seu pensamento intuitivo e não meramente analítico. Outros autores, como Lincoln Barnes e Gordon Garbedian, também mencionam fatos estranhos na vida dele. Em vésperas de lançar no papel a célebre fórmula E igual a M vezes C ao quadrado, Einstein desapareceu da Politécnica de Zurique, onde era professor, sem deixar vestígio do seu paradeiro, ficando ausente vários dias, para então reaparecer faminto e, alguns dias depois, escrever a fórmula que revolucionaria o mundo. Uma carta escrita a um amigo em 1954 e publicada pela revista americana Time em 26 de 1 de 69, revela que, em resposta a este amigo, Einstein afirma que não tinha lembrança alguma de ter feito experiências empírico-analíticas para descobrir a lei da relatividade, mas que lhe veio por intuição. Conforme conceitos da filosofia universal de Humberto Roden, quem não conhece a diferença entre ego pensante e cosmo consciente não pode compreender Einstein nem a sua obra. Einstein era um homem profundamente religioso, sem professar nenhuma religião. Na teologia, era considerado como ateu, mas à luz da filosofia, era um grande místico. Na concepção da filosofia universal, a matemática, quando totalmente abstrata, é o contato direto e imediato com a alma da realidade universal, para além de todas as faticidades, fatos concretos. É natural que o homem, assim identificado com a infinita e absoluta realidade, não dê importância às coisas individuais e finitas que governam a vida do homem comum, como, por exemplo, louvores ou vitupérios, sucessos ou insucessos, vivas ou vais, amores ou ódios, simpatias ou antipatias. Nada disso afeta e desequilibra a mente do homem que se harmoniza com a suprema realidade do cosmos, com o invisível uno, que é a causa, que permeia todos os versos, os efeitos. O que há de notável, quase incompreensível nas palavras de Einstein, é o fato de ele afirmar categoricamente que qualquer lei cósmica pode ser descoberta pelo puro raciocínio, como ele chama de intuição cósmica. Afirma que a intensa concentração mental, a diuturna focalização do uno no universo, isto é, na causa ou fonte, não nos pode revelar todo o mundo do verso, dos efeitos ou canais. Einstein, quando professor da Politécnica de Zurique, na Suíça, causou um verdadeiro escândalo entre os seus colegas, ao afirmar que o princípio básico de toda a ciência superior era obtido a priori dedutivo e não a posteriori indutivo. Na linguagem da filosofia universal, quer dizer, o último estágio do processo cognoscitivo vai do uno ao verso e não vice-versa. O homem deve focalizar a causa, uno, e daí partir para os efeitos, o verso. Surge então a magna pergunta: como atingir a causa a não ser pelos efeitos? Mas Einstein nega que haja um caminho que conduza dos efeitos para a causa, ou, no dizer dele, dos fatos para os valores. Afirma que o mundo do uno, da causa, do valor, da realidade, é revelado ao homem quando ele está em condições de receber essa revelação. O homem não pode causar essa revelação da realidade, mas pode e deve condicioná-la. Dizia Einstein: eu penso 99 vezes e nada descubro.
Depois de pensar, eu mergulho no silêncio, e eis que a verdade me é revelada. A matemática, quando abstrata, é absolutamente certa, mas, quando concretizada, perde de sua certeza na razão direta da sua concretização. Com outras palavras, a realidade é 100% certa, ao passo que as factibilidades ou fatos não acusam 100% de certeza. Entre as raças mais antigas do planeta que conhecemos, entre as quais contam hebreus e hindus, aparecem de vez em quando indivíduos intensamente cosmoconscientes, em que essa consciência prevalece notavelmente sobre a conhecida consciência personal. O povo fala então de homens inspirados, místicos, magos, profetas. O homem ego-pensante, restrito ao seu minúsculo círculo dos sentidos e da mente, não compreende que a razão pode alargar notavelmente esse círculo, abrangendo áreas muito maiores da consciência, que costumamos denominar cosmoconsciência. O gênio matemático estava, pode-se dizer, classificado como um ser cosmoconsciente, como tudo indicava no seu modo de ser. Longos períodos de voluntária reclusão e silêncio, acompanhados de consciência unipolarizada, faziam parte integrante do processo pelo qual Einstein arrancava ao universo seus segredos. O cientista medíocre nada sabe dessa atitude cosmoconsciente, confiando apenas nos seus atos ego-pensantes, perde-se no caos das circunstâncias do verso, sem atingir a substância do uno, conhece o corpo, ignora a alma do universo. Certa vez, um portador do Prêmio Nobel de Literatura, o Sr. Sam João Percy, contou que esteve com Einstein e este lhe perguntou: como trabalha um poeta? Como lhe vem a ideia de um poema? Como é desenvolvida essa ideia? Sir John Percy respondeu descrevendo a importância imensa da intuição e do inconsciente. Einstein, satisfeito, exclamou: mas a mesma coisa se dá com o cientista? O mecanismo do descobrimento não é lógico e intelectual, é sim uma iluminação súbita, quase um êxtase. É certo, a inteligência analisa e a experimentação confirma a intuição. Além disso, há uma conexão com a imaginação. Albert trabalhou a vida inteira na sua teoria do campo unificado, que tentava